Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Eletrônica Fácil. Eu sou o professor Rodolfo, especialista na área de eletrônica, programação de microcontroladores, design de placas, projetos e muito mais do que seu parceiro para você que quer aprender eletrônica do absoluto zero. E hoje então a gente está começando aqui uma série incrível de vídeos aqui para vocês. Hoje nós vamos quebrar qualquer barreira, qualquer objeção para você que quer aprender eletrônica partindo do absoluto zero, seguir um passo a passo show de bola, incrível e sensacional, e com isso realizar todos os seus sonhos no fantástico mundo da eletrônica. Para fazer esse bate-papo show de bola aqui para vocês, eu trouxe o nosso querido David da equipe Eletrônica Fácil. E aí, David, tudo tranquilo, meu querido? Tudo tranquilo, um abraço a toda a audiência, um abraço, professor. Tamo junto, vamos para cima. E é claro, então, vamos que vamos para cima, tamo junto que vem muito conteúdo top de linha. Vamos que vamos, David. E aí, qual que seria, então, uma das maiores dúvidas que a galera sempre deixa aí pra gente, pra família Eletrônica Fácil, pra equipe Eletrônica Fácil, relacionado ao tema dessa Masterclass, assim, eletrônica é pra mim? Por que eu devo estudar eletrônica? Né? Qual que seria aquela dúvida que a galera mais deixa pra gente diariamente aí no nosso dia a dia? Fala aí pra galera. Bem em cima disso mesmo que as dúvidas ficam, né? Estudar eletrônica é para mim mesmo? Como saber se eu devo estudar eletrônica ou não? Será que tem que ter dom? Ou será que todo mundo pode aprender? Perfeito. Né? Então, pessoal, ó, primeiramente, vamos lá, vamos para cima, tá bom? Estudar eletrônica, pessoal, é para qualquer pessoa, tá bom? Nota isso que eu estou te falando aqui. É para qualquer pessoa que tem algum sonho, algum objetivo, alguma coisa dentro do coração que fala assim para você, putz, eu quero entender como esse equipamento funciona. Eu quero arrumar uma placa eletrônica que tem aqui de algum equipamento da minha casa que está parado e eu gostaria de ver ele funcionando de novo, mas eu mesmo colocar a mão na massa e fazer acontecer. Aprender eletrônica é para qualquer pessoa que quer falar assim, pô, como eu gostaria de dar um clique no meu celular e ligar uma lâmpada da minha casa? Ou como eu gostaria de dar um clique no meu celular e irrigar toda a parte da horta aqui, das plantações, das flores que eu tenho dentro aqui da minha casa ou no meu quintal, tudo de forma automática. Muito mais do que isso, aprender eletrônica é para qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer nível de conhecimento que deseje falar assim, ó, gostaria de, por favor, ligar para mim o som na seguinte música. Aí você fala uma música e ela começa a funcionar para você. Aprender eletrônica é para qualquer pessoa que desde criança sempre teve um carrinho de controle remoto, apertava um botão, apertava outro botão, via o carrinho indo para frente, para trás, mas como será que isso aí funciona? Aí você ia lá, desmontava tudo, e aí basicamente vinha um monte de placa, um monte de componente e tal, e aí você olhava para eles e falava, meu Deus, isso aqui para mim é uma grande cidade cheio de ruas, cheio de avenidas, cheio de prédios e torres, mas qual que será a função desse componente, desse aqui? Como dar os primeiros passos? Como é que eu arrumo isso? E aí, professor Rodolfo? Aprender eletrônica é para qualquer pessoa que lá no fundo do coração tem aquele calorzinho e fala assim, ó, eu quero entender definitivamente como isso aqui funciona. E eu quero fazer acontecer, porque quem quer dá um jeito, quem não quer fica arrumando desculpa. Então, se você quer aprender eletrônica de verdade, pode ter certeza que ela é para você. E não precisa ser nenhum Albert Einstein, não precisa ser um Tesla, Ohm, Kirchhoff. Qualquer pessoa que tenha inúmeros prêmios, não tem nada disso, pessoal. Por quê? Porque é com muita frequência, com muito treino, é com muita dedicação que a gente realiza os sonhos da gente. E passo a passo, andando, passo a passo, gradativamente, como uma criança que nasce, começa a engatinhar, levanta, começa a andar, evolui, você vai evoluindo também no mundo da eletrônica, porque todo mundo começa a beber, que é o faixa branca, a pessoa que não sabe nada, está começando a dar os primeiros passos no mundo da eletrônica, bebezinho da eletrônica, deixa aí a hashtag o bebê da eletrônica, se você também está começando na área, tá bom? E gradativamente você vai buscando um faixa preta, e o faixa preta é sem dúvida aquele no mundo da eletrônica que já tem muitos anos de experiência
expertise, já tem casca grossa, já passou por tanta coisa, tantas manutenções ou desenvolvimentos, entendimentos, circuitos, datasheets e muito mais. E tudo isso não vem de forma imediata. Tudo isso vem com muito estudo, dedicação, força de vontade e muito mais. Então, se você tem a dúvida que eletrônica é para você, pode ter total certeza que é sim. E é por isso que no curso de Eletrônica Fácil e aqui no Eletrônica Fácil a gente tem pessoas, adolescentes, tem pessoas que têm 18, 20, 35, 45 anos, tem a galera que é robista, que tem de 50 até 70 anos, que trabalhou por um longo tempo em diversas coisas no seu dia a dia, ou como professor, ou na área de TI, ou a galera trabalhou, por exemplo, na área de serralheria. Temos profissionais que trabalharam a vida toda, por exemplo, em plataformas de petróleo, pessoas que trabalharam como pedreiro, pessoas que trabalharam como marceneiro, pessoas das diversas áreas que falaram assim, não, agora chegou a hora de eu aprender eletrônica. Por quê? Porque eu quero desenvolver um projeto assim. E aí você começa a aprender do absoluto zero e pode ter total certeza que você vai conseguir, sim, seguindo o passo a passo da metodologia Eletrônica Fácil. Não é, David? Com absoluta certeza. Eu acho David, que tem a sementinha lá dentro, ela nasce, né? David, conta pra galera, você quando começou a fazer o curso de Eletrônica Fácil, em abril do ano passado, qual era a sua profissão naquele momento? Eu trabalhava com música, né? Eu sou formado em música e durante 15 anos da minha vida eu levei toda a minha vida, me sustentei em cima da música. Então tocando em bandas e orquestras e fazendo trabalhos exclusivamente musicais. Mas com aquela sementinha lá, que estava lá no cantinho adormecida, que eu achei que eu não podia, inclusive, né? A gente já falou disso várias vezes. E a sementinha ali do lado, mas eu não tinha nenhuma relação com a eletrônica. Nenhuma. Perfeito. E com quantos anos você começou a aprender eletrônica com a gente no ano passado? Quantos anos você tinha? Eu tenho 35 hoje, eu tinha 34. 34. Perfeito. 34. Perfeito. E por algum motivo, alguma vez, até chegar o momento de você tomar a decisão de fazer o curso de eletrônica fácil com a gente, você chegou a pensar assim que a eletrônica não era para você, que não ia dar certo, que era uma pura ilusão, que você não iria conseguir atingir o objetivo? Conta um pouco mais para nossa audiência sobre isso. Eu acho que isso acontece sim. No trajeto, quando você quer aprender alguma coisa, você passa a pesquisar sobre aquilo, né? Eu tinha essa vontade de aprender, mas quando eu fazia algumas pesquisas ou quando eu pegava um livro para ler sobre o assunto, eu achava muito complicado. Até por não ter um conhecimento base para entender aquilo que eu estava vendo. Né? Então eu achava assim muito complicado e diversas vezes pensei, olha, isso não é para mim, eu estou tentando ler aqui, estou lendo um livro, estou me esforçando e não estou conseguindo. Isso aconteceu diversas vezes. Até na internet, que tem muita informação e a gente vai em busca, né? Fala, pô, eu quero aprender isso. E eu vou em busca dessas informações e vem informações de diferentes níveis que você não está pronto para entender e aquilo te confunde ainda mais. Você fala, não vai dar certo, não vou conseguir. Isso acontece sim. Aconteceu muito comigo. Inclusive, pensei que eu não podia. Isso acontece. Show de bola. E aí, o que aconteceu, então, quando você decidiu? O que fez você a dar o primeiro passo para começar a aprender eletrônica do zero? Qual que era o momento que você pegou? O que aconteceu? Daí você estava estudando, você estava ali e tal, não quero estudar eletrônica. Aí aconteceu algo para você tomar a decisão de começar o curso com a gente. O que aconteceu? O que falou assim para você dentro de você assim, não, eu consigo? Eu acho que o que me motivou, né, foi a partir do momento que eu passei a pesquisar, entrei no YouTube e caí numa live do Eletrônica Fácil e eu vi o professor Rodolfo conversando e explicando de uma forma que eu nunca tinha visto até então. Vi outras pessoas explicando, nossa, de forma incrível, muito legal, muitos professores muito bons, mas que eu não estava pronto para entender o que aquele professor estava falando. E numa live, eu vi você explicar de uma forma diferente conceitos básicos que eu falei, caramba, é isso. E a forma como você explicou, a forma como você passou, aquilo eu falei, acho que tá aqui. Alguma coisa falou, pô, muito bacana. E eu gostei muito mesmo, assim, eu fiquei impressionado com a paciência que você teve naquela live,
analisando as questões que os alunos colocavam, explicando de uma forma, com exemplos do dia a dia, né, exemplos palpáveis, em que eu olhava e falava, entendi, e aquilo foi o que me motivou. Foi a partir daquele momento que eu falei, putz, coisas que eu não estava entendendo, acho que agora eu estou começando a ver por um outro lado. Isso chamou minha atenção, não que eu achei, agora já posso, mas a partir daquele momento, algo chamou minha atenção e falou, pô, vem ver. Aí foi lá que eu fui entrar em contato e tô aqui hoje. Show de bola. E hoje faz parte da equipe Eletrônica Fácil, com muito orgulho de ter você como nosso amigo aí, parceiro. Hoje agregando cada vez mais valor aí para toda a nossa audiência aí, para os nossos quase mais de 200 mil inscritos aqui do YouTube e para o nossos mais de 1.900 alunos dos cursos. Em relação às questões do tema do nosso bate-papo aqui, que eletrônica é para mim, né? Qual que seria a próxima questão que geralmente a galera mais coloca em relação ao aprendizado da eletrônica para quem quer começar a partir do zero? Eu acho que diante de saber se a eletrônica é para mim ou não, como você bem disse, aquele que quer aprender dá um jeito, ele vai atrás e consegue, basta ter força de vontade. Quais são os principais motivos que faz com que eu estude a eletrônica? Não, então vamos lá, ó. A primeira questão é assim. Eu vejo da seguinte maneira. Tem 3 profissionais principais, 3 perfis, ou 3 perfis, desculpa se eu falei errado aí. São 3 segmentos, 3 tipos de pessoas que aprendem eletrônica geralmente. Qual que é o primeiro? O primeiro é aquele perfil de pessoa que quer sair arrumando tudo da sua casa. Então, deu problema numa geladeira, deu problema no micro-ondas, deu problema na placa da máquina de lavar, deu problema na placa da TV, deu problema no notebook, e a pessoa quer arrumar aquela placa eletrônica. Ou seja, aí entra o viés, então, da manutenção eletrônica. As pessoas querem aprender eletrônica porque querem arrumar os equipamentos que tem em casa. Se você aí da audiência que é desse perfil, deixa a hashtag manutenção aqui no campo de comentários. Fechou? O segundo perfil que sempre aparece para fazer o curso de Eletrônica Fácil com a gente, inclusive, e aqui no nosso canal, Eletrônica Fácil também, é daquela pessoa desenvolvedora. Então é daquela pessoa o quê? Que quer fazer um circuito eletrônico para resolver alguma coisa. Quero apertar o botão numa placa aqui, num controle remoto, quero fazer o portão da casa abrir. Quero apertar outro, quero fazer o portão fechar. Quero apertar outro, quero ligar a lâmpada da sala. Quero apertar outro, quero fazer algum outro tipo de processo acontecer no nosso dia a dia. Quero apertar aqui, vai vir aqui um robozinho aqui, vai trazer um refrigerante gelado, um chopinho gelado, e aí ele vem aqui, traz aquele lá. Enfim, a pessoa que quer desenvolver um projeto para fazer alguma coisa com você dentro da sua casa. Né? Pessoas que, por exemplo, querem construir uma placa com uma barra de LED, ligar a saída de som nessa placa para, conforme o nível do volume e tal, o tipo da música que está tocando lá, você fazer um VU-meter, né? Um indicador luminoso a partir da intensidade do som. Então, pessoas que têm o perfil de desenvolvedor, querem fazer a sua primeira placa do zero, querem aprender a fazer a sua soldagem eletrônica, querem fazer basicamente a petição de uma placa em nível industrial, querem aprender a desenhar a placa, um projeto eletrônico, querem entender como o projeto funciona para desenvolver algo em cima daquilo. Então esse é o segundo perfil, tá? O terceiro perfil é aquela pessoa que ela quer entender a eletrônica, David, e a audiência da família. Se você é um desenvolvedor, se você quer desenvolver projetos eletrônicos, deixa a hashtag quero desenvolver ou desenvolvedor aí no campo de comentários, tá? E o terceiro perfil, então, é aquele profissional que não é da área eletrônica, só que a eletrônica está com ele todos os dias. Ou seja, a eletrônica passa e está relacionada ao trabalho que ele executa no dia a dia. Por exemplo, profissionais da área de TI, profissionais da área de programação, profissionais que usam basicamente equipamentos e sistemas eletrônicos e que, se esse equipamento eletrônico der um problema, ele fica na mão. Ele não é da área de eletrônica. Só que a eletrônica faz o seu trabalho acontecer com sucesso, né? E aí o que acontece? O aprendizado da eletrônica faz com que essa pessoa
possa ou desenvolver algo para fazer o seu trabalho acontecer de forma faixa preta, ou arrumar algo que mantenha o seu trabalho funcionando. E além disso, David, acontece o seguinte: tem muitas áreas, muitos profissionais que contratam serviço de eletrônica. Então, por exemplo, uma placa aqui deu problema, então eu vou lá, levo numa assistência, e aí a assistência arruma para mim e tal, beleza. Ou, muitas das vezes, esse trabalho acaba sendo executado por uma empresa de fora, e é isso, por inúmeros motivos, geram algumas decepções, ou pela demora na execução, ou pelo custo abusivo, ou por motivos X, Y, Z, a pessoa fala assim, não, eu tenho que parar de mandar fora e eu mesmo resolver. Ou porque a pessoa lá está enganando, ou porque está demorando demais, ou porque está muito caro, ou porque está demorando muito tempo, ou porque a pessoa fala que é uma coisa e na verdade não é, e eu desconfio daquilo, e eu mesmo quero colocar alguém da minha equipe para começar a fazer para mim, né? E basicamente seria aquela pessoa que o trabalho da eletrônica está atrelado ao que ela faz no dia a dia. E ela quer parar de depender de um profissional terceiro e ela mesma quer começar a colocar a mão na massa. Tá bom? Além disso, né, você tem o quarto perfil, que é a pessoa robista. O que é o robista? É a pessoa que é advogado, a pessoa que é bancário, é a pessoa que trabalha com qualquer coisa do dia a dia, mas quer aprender eletrônica de forma show de bola. Porque aquilo é um gosto. Não, ela não vai levar aquilo como profissão, mas é aquilo que faz o coração dela disparar em relação a fazer as coisas acontecerem de forma show de bola. Tá? Então, ou a pessoa ela aprende eletrônica para fazer manutenção, e aí quem sabe abrir a sua própria assistência técnica, ou a pessoa vai trabalhar com desenvolvimento, ou a pessoa ela vai ter que aprender eletrônica porque tudo aquilo que ela faz no dia a dia depende da eletrônica para funcionar. Um exemplo clássico, sabe o que é, David? Pessoas que trabalham na área de soldagem, tá? Então a famosa solda TIG, MIG, MAG, são as soldas a eletrodo que usam máquinas de solda. Então, eu estou soldando ali e tal, fazendo meu trabalho e a máquina parou de funcionar. O que tem lá dentro fazendo o controle dessa máquina? Um conjunto eletrônico show de bola. Então, se eu souber eletrônica, eu vou lá, tá? Opa, ó, legal aqui, opa, então vamos fazer uma manutenção aqui, é isso que está dando problema, eu localizo, eu mesmo arrumo. É a famosa cultura do it yourself, ou seja, faça você mesmo. Né? Aquela pessoa maker, mão na massa. E ela vai, arruma a máquina de solda e a máquina de solda já volta a funcionar e ele mesmo volta a fazer a sua atividade natural do dia a dia. Na verdade, se todo mundo aprendesse eletrônica, todo mundo poderia fazer os seus próprios reparos e colocar as coisas para funcionarem de novo sem depender de uma mão de obra terceira. Então, é super válido isso no nosso dia a dia. Né? Então, são os quatro perfis: manutenção, o desenvolvedor, a pessoa que a eletrônica faz parte do seu trabalho, e na verdade isso acaba sendo desesperador. Por quê? Porque a eletrônica está cada vez mais em tudo. Tudo tem uma inteligência eletrônica. Daqui a pouco nós vamos ter o quê? Animais eletrônicos no nosso dia a dia. Né? E aí, para quem duvida disso, é só você lembrar do desenho dos Jetsons, onde você tinha lá a robô Rose, que era o quê? Uma dona de casa, uma empregada doméstica, que era um robozinho eletrônico. E muitas das vezes, há muito tempo atrás, inclusive na época que o desenho dos Jetsons foi desenvolvido, falou, nossa, isso aí é utópico, os carros andando, né? Indo ali e tal, na verdade, naves, né? E aí, né? Hoje está cada vez mais concreto e real que isso pode sim acontecer, porque a eletrônica não tem limites, né, David? E aí, então, a pessoa que trabalha na área e usa a eletrônica para fazer com que ela aconteça com sucesso. E o quarto é o robista que quer aprender porque ama, de paixão, sempre quis aprender e chegou o momento. E aí, cada pessoa tem esse momento na sua vida, né? A pessoa se aposentou. Então, quantas pessoas aposentadas tem no curso de eletrônica faz? Inúmeras, né? E aí, estão colocando a mão na massa, estão indo para cima e estão desenvolvendo cada coisa maravilhosa. Então, eu acho que é isso, meu querido. Excelente. Excelente, grandes dicas aí, né? Tem que estar com a sementinha querendo brotar dentro do coração. Perfeito. E aí a coisa acontece. Muito bom. E aí, qual que seria mais uma questão que muita gente coloca aí para a gente responder relacionado se a eletrônica é para mim? Tá bom? Pessoal, se vocês estão gostando desse bate-papo, deixa a hashtag bate-papo faixa preta aí no campo de comentários e vamos para cima. E aí, meu querido? Esse é o famoso bate-papo que a conversa que acontece aqui
Acho que todo mundo que está ouvindo isso já passou por algum momento. Ou você se questionou do porquê aprender, ou você se questionou como aprender, ou você se questionou se você é capaz disso ou não. Enfim, são questionamentos que rodeiam a gente quando a gente está querendo aprender alguma coisa, não só eletrônica, acho que com tudo, né? Qualquer coisa que a gente vai aprender, que a gente vai em busca disso, essas perguntas acabam ficando na nossa cabeça ali para a gente entender o que está acontecendo e ver se é esse caminho mesmo que a gente tem que tomar. Mas aí, diante de tudo isso que você falou e colocou a partir desse início na eletrônica, tem também aquele caso em que a pessoa tenta iniciar os seus estudos na eletrônica, vai em busca de materiais pela internet e acha complicado, que foi o que aconteceu comigo. O que fazer? Então, na verdade, o que acontece, né? Uma das coisas que é muito importante todo mundo que está estudando eletrônica entender é que o fantástico mundo da eletrônica, minha querida família Eletrônica Fácil, ele é gigantesco. O mundo da eletrônica é infinito. E só uma coisa para você colocar o pé no chão, tá? Imagina então que eu estudo a eletrônica do absoluto zero, faço o curso de eletrônica fácil, participo da Semana da Eletrônica Fácil, nosso evento 100% online e gratuito, que você clica no link aqui da descrição para poder fazer a inscrição gratuita e participar de forma show de bola, tá bom? E aí eu faço o curso de eletrônica fácil, meu primeiro curso para aprender eletrônica do absoluto zero e criar a melhor base, aquela base concreta para daí alavancar os conhecimentos do mundo eletrônico. Aí eu faço um segundo treinamento, que é para me especializar em placas de ar-condicionado. Beleza. Quando você olha para uma placa de ar-condicionado e você entende como ela funciona, você já tem um conhecimento formidável. Isso é espetacular. Mas isso quer dizer que eu sei tudo do mundo da eletrônica? A resposta é que não. Por que não? Porque se você for para a área automotiva, você vai ter um outro contexto eletrônico. Você vai ter protocolo CAN de comunicação, você vai ter inúmeros sensores se comunicando ali com a central, com o módulo, com a ECU, usando uma linguagem eletrônica diferenciada. E se você for para a área de eletrônica aplicada ao quê? Aos sistemas de som, amplificadores, transmissores usando o quê? O FM ou AM, ou você enviando o sinal em 433 MHz ou 2.4 GHz através do Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, ou usando o sistema LoRa de envio de dados. Cada parte do mundo da eletrônica tem o quê? As suas particularidades. E aí isso quer dizer o quê? Que o mundo da eletrônica, ele é muito grande. Ele tem muita informação. Então, você, meu querido amigo, aluno, aluna da família Eletrônica Fácil, do curso de Eletrônica Fácil, aqui da nossa audiência do Eletrônica Fácil, tem que entender que o primeiro passo que você tem que dar é pé no chão. Porque o nível de informação é infinito, o nível de conteúdo é infinito. E você tem que seguir, então, a metodologia, o passo a passo, o ensinamento, a trilha de aprendizagem, cada casinha dela, para que você realize o quê? Um objetivo por vez, sem pular etapas. Então a pergunta que você tem que fazer para você mesmo é a seguinte: quanto eu sei do mundo da eletrônica? Não sei absolutamente nada. Qual é o primeiro passo? Você precisa criar o quê? A sua base, o seu alicerce, a base da pirâmide do aprendizado. Quer estudar o quê? As leis da eletrônica, as leis da eletricidade, os componentes eletrônicos como resistores, capacitores, indutores, diodos, transistores, reguladores de tensão, transformadores, filtros, tudo isso aí e muito mais. Pô, dominou as leis da eletrônica e eletricidade? Dominou a soldagem e a dessoldagem eletrônica, que é o que você vai usar o quê? Ou para desenvolver o seu primeiro projeto, ou para fazer manutenção de sistemas eletrônicos. Você tem a base bem estruturada? Sabe basicamente aplicar as leis da eletrônica, a matemática, tudo isso aí de forma integrada em projetos como fonte de alimentação, seja ela linear ou chaveada. Você domina o conceito inicial da eletrônica? Pô, professor, dominei. Aí você vai para o próximo nível. E aí tem um ditado, David, que fala o seguinte, meu querido, que é a necessidade é quem faz a causa
e é a mãe da invenção. E é isso que vai direcionar o meu próximo passo. Agora, todos os passos de especialização dependem do quê? Da estrutura da base muito bem criada. É a mesma coisa, David, vamos colocar em pauta agora a parte musical, né? Quando a gente fala de aprender música, o que acontece? Qual que seria o primeiro passo, por exemplo, que o iniciante na área de música deveria aprender? Que é o elementar para qualquer área de especialização, qualquer tipo de instrumento que venha a pessoa escolher a ser um especialista dali para frente. Eu acho que a grande parte das pessoas que começam a aprender música, o maior erro que se comete é achar que você já pode sair tocando o instrumento. Existe um processo anterior ao tocar que se chama musicalizar, que você vai entender o quê? Como a música funciona, é o beabá. É exatamente isso que você falou no mundo da eletrônica. Então, antes de eu tocar uma música, eu preciso entender como ela é estruturada. A música é composta do quê? Ela é composta de ritmo, ela é composta de melodia. Como é que eu entendo os ritmos? O que é a melodia? Como fazer um ritmo? Como fazer uma melodia? Como elas se relacionam? Quem vem primeiro? Quem vem depois? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que já pegar um instrumento? Pode ser. Mas será que eu posso fazer música com os meus dedos, com o meu corpo, para que eu sinta como aquilo acontece? Então, eu acho que o maior erro é já tentar partir para a parte técnica sem conhecer a linguagem que está por trás disso. E isso frustra. Muitas pessoas desistem da música por conta disso. Por conta disso. Existem estudos que falam até que quando a criança é muito pequenininha, o uso do andador, por exemplo, quando a gente coloca a criança no andador, influencia diretamente na percepção rítmica dela. Então, são coisas que estão ligadas lá atrás, às vezes coisas que a gente até culturalmente vem, a forma de estudar, né? A forma como a cultura do estudo no Brasil isso também prejudica o nosso aprendizado, né? A gente tem muito esse efeito canguru, esse estudo canguru, em que a gente vai pulando e acha que a gente já pode pegar o instrumento e lá para frente, olha, aqui uma música, já sei tocar. Você pode, de repente você consegue, mas a chance de você esbarrar num problema é muito grande. E é aí que entram, né, os problemas a serem resolvidos. Por onde começar? É a mesma coisa, David, que a gente construiu o quê? Qualquer tipo de edificação, né? Quando você vai construir uma casa, não tem como começar pelo telhado, que é o quê? A parte que vai fazer todo o topo, todo o top da casa. Não tem como você fazer a cobertura da casa sem criar o quê? O alicerce, as colunas, as vigas, as paredes, né? Fazer uma fundação legal e fazer um madeiramento muito bem estruturado, todo o projeto, né? E uma falha que a gente tem muitas das vezes é o quê? Achar que a gente pode começar pelo topo sem criar a base necessária, né? O que seria o topo da eletrônica para você, meu querido amigo, aluno, que está começando aqui do Absoluto Zero comigo? É você sem ter a base necessária, o conhecimento, né? O início da eletrônica, toda a sua fundamentação eletrônica, você começar a analisar uma placa dessa aqui e tentar encontrar o defeito dela, meus queridos, sem ter os conhecimentos necessários para começar a fazer isso. Por quê? Porque isso aí acaba o quê? Gerando frustração em você. Isso aí vai gerar aquele famoso efeito, aquele sentimento de incapacidade, sentimento de tristeza. Isso aí vai acontecer com qualquer pessoa que tente fazer qualquer tipo de coisa dessa. Mas isso não pode ser a sua desmotivação. Isso tem que ser a sua motivação para que você, em si, vá para cima da eletrônica e tente aprender ela do absoluto zero para que você possa realizar o teu sonho. Tá? Na verdade, assim, tem muita gente que se esbarra nos problemas do dia a dia, né, David? Na eletrônica, seja na placa de ar-condicionado, seja na placa de automação de portão, seja na placa Arduino, para você desenvolver o seu projeto, seja na placa que for, né? E acham que o problema vai fazer ela parar de atingir o seu objetivo de realizar o seu sonho. Na verdade, o problema é a solução. Escuta isso, anota isso que eu estou falando aqui, pessoal. O problema é a solução.
É por você não entender como a placa funciona que você tem que estudar eletrônica. É por você não conseguir arrumar a placa que você tem que estudar manutenção de placas eletrônicas. É por você não conseguir programar o seu Arduino Uno é que você tem que estudar a programação do Arduino Uno. Um passo por vez, sem pular etapas. E quando a gente fala de estudar eletrônica não é apenas pegar um tutorial que fala assim: ô amigão, se a sua placa de ar-condicionado PWB EX 64913701 não fizer isso, troque esse capacitor aqui, que ela vai funcionar. Ah, pô, que interessante. Assisti ali um tutorial. Ah, vamos lá. Aí você vai, troca esse capacitor, liga a placa de novo, BUM! Explode o capacitor. Você fala, pô, mas esse cara que falou que se eu trocasse ia resolver, e agora? O que eu faço? Será que eu sou incapaz? Será que eu sou incompetente? Será que eu não tenho capacidade de aprender eletrônica? Aí você vai abrir outro vídeo e falar, não, mas ó, se não tá funcionando, não tá fazendo aquilo lá, o que fez o capacitor estourar, o que é? Ah, é um surto de tensão, tal, beleza. Então você deve trocar o capacitor e trocar um determinado transistor, um determinado varistor ou outro componente qualquer um da placa eletrônica lá. Aí você vai, troca tudo, liga e não funciona. Aí você fala, pô, meu, e agora? O que eu faço? O que está acontecendo é que você não está aprendendo eletrônica. Isso que você está fazendo não é aprender eletrônica. Isso que você está fazendo é trocar componente, substituir componente. E substituir componente não necessariamente faz com que você tenha que entender o quê? Como que um capacitor funciona, quais são as principais características do capacitor, para você comprar um, para que você saiba o quanto ele vai ter de armazenamento de energia, armazenamento de carga elétrica, a tensão de isolação, a temperatura que ele pode trabalhar, a sua ESR, dependendo onde ele for trabalhar, isso vai ser impactante. Nossa, professor, falou tanta coisa sobre o capacitor, nunca imaginei que teria isso. Pois é, existe. Quando você vai trocar um transistor, você não troca ele por qualquer coisa, porque você tem que saber o quê? Qual que é a corrente de coletor, qual que é o ganho dele, qual que é a tensão máxima que ele pode ter entre coletor e emissor, para que ele não entre em ruptura. Ele vai precisar de dissipador? Não vai precisar de dissipador? Qual é o resistor que está junto com ele, para que ele possa ser polarizado corretamente? E aí, pessoal, tudo isso que eu estou falando é o quê? Conhecimento. Conhecimento. E conhecimento tem a ver com eletrônica. E a partir disso é que você vai orientar a troca de um componente ou não. Como que eu sei, através do multímetro, que aquele componente está com defeito? Se ele está funcionando, se ele não está. Se ele está em curto, se ele está em aberto, se ele está em fuga. E aí? Será que somente através de tutoriais eu vou conseguir fazer isso? Se você consegue, tudo bem, mas você não está aprendendo eletrônica. Você está aprendendo a apagar um fogo, você está aprendendo a apagar um incêndio. Mas qual foi a origem do incêndio? Por que ele aconteceu? Será que se você trocar todos esses componentes a placa não vai apresentar falha de novo? Será que não está acontecendo com você e a síndrome da maçã podre eletrônica? Né? Você lembra da síndrome da maçã podre eletrônica, David? Conta pra galera aí. A síndrome da maçã podre é aquele defeito, o famoso defeito escondidinho, né? Que vai levando todos os outros. É aquela velha maçã que você coloca no meio das outras, que ela começa a contaminar as maçãs que estão em volta, né? Então, às vezes, você tira uma maçã que está estragada, mas tinha uma outra maçã lá dentro estragada que vai acabar contaminando as outras. É a mesma coisa numa placa eletrônica. Você vai tirar um componente estourado e, na verdade, não se atenta que tem um outro que está fazendo estourar, que seria aquela maçãzinha podre. E aí você coloca o componente novo e, pum, estoura, vai levando tudo de novo. Já aconteceu com você alguma vez isso aí, David? De trocar um componente por trocar, aí liga e volta a apresentar algum determinado defeito? De estourar assim não, mas já aconteceu, deu ir direto no ponto, achei, olha aqui, tá tudo estourado, fui lá, troquei,
fiz algumas medições para ver se não tinha nada em curto em volta, mas não me atentei num setor anterior, onde estava vindo uma tensão. Não tinha curto, mas estava vindo uma tensão mais alta do que deveria. E eu não me atentei a isso e aconteceu de novo. Aí eu falei... Sabe o que faz muito capacitores de link DC, de filtro capacitivo e estabilização de tensão vir estourar, galera? Ó, se um capacitor estourou, muitas das vezes é porque ele recebeu uma sobretensão. Porque ele está sendo sobrecarregado. E essa sobretensão aconteceu o quê? Fez com que o dielétrico dele interno, que é o material que isola uma placa da outra, a placa positiva da placa negativa, ele não conseguiu isolar eletricamente uma da outra. E aí acontece o quê? Um arco elétrico interno, que é como se fosse uma faísca, aquele famoso flash quando existe um curto-circuito. Isso acaba gerando internamente. E isso automaticamente vem junto o quê? Com uma energia térmica brutal. E a energia térmica brutal é que vai fazer esse cara aqui explodir. Geralmente esse cara aqui explode para cima por quê? Porque ele tem uma ranhura aqui em cima, ó, que ele já foi projetado para isso. Porque se ele explodir para cima, automaticamente gera um efeito do quê? De segurança, tanto para a placa eletrônica, quanto para quem está fazendo a manutenção. Se esse cara aqui explodir para cima, automaticamente ele não sai destruindo tudo que está ao seu redor. E aí o que acontece? Você consegue então preservar todo mundo que está junto com ele, né? E aí tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: se esse cara aqui estoura e eu troco ele por outro, muitas das vezes também a causa da explosão do capacitor é a adição de sinal alternado num capacitor polarizado. Como você está vendo aqui, meu querido amigo aluno, aluna da família Eletrônica Fácil, vou até maximizar aqui a tela, ó. Esse capacitor aqui, ó, ele tem uma marcação no encapsulamento que fala que, ó, esse aqui é o terminal negativo. Então, o outro, que tá aqui, ó, tá aqui embaixo, é o positivo. Ah, então se aqui tá falando que é o negativo, ó, o terminal que tá aqui embaixo, ó, é o negativo. O outro é o positivo. Lembrando que essa placa aqui tá sem carga, tá, pessoal? Tá totalmente descarregado os capacitores, tá? Por favor. Senão você vai tocar embaixo que vai tomar um choque. Não faça isso, pelo amor de Deus, tá bom? Isso é muito perigoso, pode tomar um choque elétrico, tá? Por isso que no curso a gente fala para usar os EPIs, tudo isso aí muito mais. Mas aí o que acontece? Esse cara ele tem que receber polaridade fixa positiva de um lado e negativa do outro. Se você inverte a polaridade, automaticamente você gera um efeito eletroeletrônico internamente do capacitor, não de atração entre as placas, mas de repulsão. E o efeito de repulsão também faz ele explodir. E aí, automaticamente, o que pode ter efeito ocasionar isso aí? Quem que vem antes do capacitor de filtro? Vamos testar o David. Ô, David, fala pra galera aí. Quem que vem antes do capacitor de filtro nas fontes de alimentação? Vem a ponte retificadora, vem os nossos amiguinhos diodos, né? Retificadora de diodos. Então, são os diodos que vão converter o sinal alternado em contínuo. Então, se está indo alternado direto para o filtro capacitivo, quem que pode estar em curto? Os nossos queridos amigos anteriores aí, né? A maçãzinha podre, o diodo. A massa podre, os diodos, né? E aí, se eu trocar o capacitor e não me atentar à ponte retificadora, como ela está em curto, ela tá conduzindo direto, ela vai pegar tudo o alternado que está na entrada e já manda para a saída. Ao invés de transformar o alternado em apenas contínuo. Então, como ela vira um curto, ela vira um fio, vai o alternado direto para os capacitores e acontece o quê? Eles vêm a explodir. E aí, se você trocar um por outro, explode. Troca por outro, explode. Troca por outro, explode. E aí vira uma explosão generalizada. Deixa aí a hashtag explosão generalizada no campo de comentários, porque é isso mesmo que acontece. Já aconteceu isso aí com você? Se já aconteceu isso aí com você, minha querida família, então eu faço, deixa a hashtag já aconteceu. Então a questão não está na troca do componente, porque trocar, se você souber usar o ferro de solda, tá aqui, ó, ferro de solda. Se você souber usar o ferro de solda, se você souber usar sugador de solda, você troca. Você troca o componente. Agora, o porquê tá trocando é o grande X da questão, né, David? Trocar, troca. Resolver o problema a gente já não sabe. E para tudo isso a gente precisa do quê, pessoal? Precisa de conhecimento. Para conhecer, precisa estudar. Para estudar, precisa seguir o quê? Uma metodologia. Qual que é o primeiro passo para você saber essa metodologia? Clica no link aí da descrição aí e conhece lá no cursoseletronicafácil.com.br o nosso trabalho. Participa também do evento aí da Semana da Eletrônica Fácil, que a gente vai mostrar para você numa série de aulas
como que você pode aprender eletrônica partindo do absoluto zero a partir da metodologia e 2 de mais que está imperdível. Então clica aí no link aí, conhece lá o curso eletronicafácil.com.br e vamos para cima, participe desse evento, show de bola, incrível, sensacional, 100% online e gratuito, tá bom? E entra no grupo VIP lá do Whats também, tá bom? E fora tudo isso que a gente falou, David, qual é o outro tópico importante? A gente falar sobre se eletrônica é para mim e se eu devo estudar eletrônica. Por que estudar eletrônica? O que mais que a galera sempre fala pra gente aí? Aí, diante de tudo isso, de mais esse caminhão, né, de informações, tem aquela outra questão que os alunos e até amigos às vezes falam: ah, mas estudar me consome um tempo muito grande, eu passo muito tempo ali e eu preciso ir para a prática, eu preciso resolver o problema. Então, estudar é perder tempo com teorias e fórmulas e tudo isso? Ou será que tem um outro motivo? É ganhar tempo na solução de problemas? O que seria? Então, o fato é o seguinte, tá? Ó, vamos explicar aqui para a galera um ponto do aprendizado do ser humano, que é assim, ó. Tem uma coisa chamada aprendizado empírico. O que é o aprendizado empírico, gente? Ó, o aprendizado empírico é aquele aprendizado que ele vem na vida da gente a partir da tentativa e erro. Ou seja, você tenta fazer uma coisa, dá errado. E aí você viu que deu errado. Aí você tenta de outro jeito. Aí dá errado de novo. E aí você faz de novo. E aí dá errado de novo. Por exemplo, o nosso querido Thomas Edison, antes de inventar a primeira lâmpada incandescente, ele testou milhares de formas diferentes. E errou milhares de vezes. E não desistiu. E isso levou o quê? Muito tempo, né, David? Levou muito tempo. Ele levou muito tempo para poder conseguir, né? Então, ele tentava de um jeito, não dava certo, tentava de outro jeito, não dava certo, tentava de outro jeito, até que ele chegou na maneira ali que ele encontrou a fórmula para poder fazer a primeira lâmpada funcionar de forma show de bola. E ele aprendeu muito a partir da tentativa e erro. Muda uma coisa, muda... Isso daí é o aprendizado empírico. Na vida da gente, a gente pode fazer isso em diversas coisas. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um suco. Eu quero fazer um suco de laranja com alguma outra fruta. Então eu vou, espremer uma laranja, coloco uma outra fruta, ou bato ali no liquidificador, ficou bom, não, o que faltou? Vou colocar mais laranja. Põe mais laranja. Putz, faltou um pouco mais de açúcar. Aí você, põe lá um açúcar. E aí você vai tentando, você faz 10 vezes o suco, até que o suco fique do jeito que você quer. E aí, o suco pronto é o resultado do quê? Do teu aprendizado empírico. Da mesma maneira, isso acontece quando você quer fazer um drinkzinho diferente, né? Então você vai ali e tal, vamos pegar fazer uma caipirinha aqui de morango, por exemplo, tal, legal. E você vai fazendo vai chegar um momento que você vai acertar a mão. Pode dar certo de primeira? Pode. Pode dar certo depois de 10 vezes? Pode. Só que tudo aquilo que você decide no empírico a partir de um aprendizado científico, a partir de uma análise matemática, a partir de uma análise teórica, a chance de você fazer dar certo primeiro é muito maior. Então, imagine se eu tiver que arrumar uma placa eletrônica como essa, David, a partir do método empírico de vivência profissional na área de eletrônica. Mas o que não está fazendo a placa? Não está fazendo... não está tendo tensão de saída na fonte. Tá, então vou tentar trocar esse. Não deu certo. Vou tentar trocar esse. Não deu certo. Então eu posso, por exemplo, testar 10 componentes e na 10ª troca dá certo. E tá tudo bem. Funcionou? Top. Resolveu o problema. Poderia ter resolvido na segunda? Sim. Só que se você tem conhecimento, se você estuda, se você sabe o circuito eletrônico que está ali, sabe a função de cada componente, o tiro é muito mais certeiro. O target, a velocidade que você vai executar a manutenção é muito mais rápida. Por quê? Porque você sabe o porquê das coisas, por que as coisas funcionam. É a mesma coisa eu ou você, que não somos formados em gastronomia, inventar um prato diferente, com ingrediente, com um tempero diferente. A gente pode ter que fazer 20 vezes para poder dar certo. Quem sabe da gastronomia sabe exatamente o tempero, o passo a passo para que você faça e de primeira fique um prato faixa preta, um prato incrível, super saboroso, sensacional.
E essa é a diferença de quem estuda eletrônica, faz um curso, faz um treinamento, aprende a lei de Ohm, a lei de Kirchhoff, o efeito Joule, o dimensionamento, a leitura do datasheet, a função de cada componente eletrônico que está aqui, para depois executar uma manutenção lá na frente. Quando você for executar a manutenção, você vai automaticamente escutar o que o cliente falou para você. Então o cliente falou assim para você, minha TV tá com imagem, mas não tem som. E agora, será que tem como solucionar o problema? Você fala, não tem imagem, mas não tem som. Então deve ser nesse trecho do circuito aqui. Aí você, quem faz parte desse funcionamento? Ó? Esse cara, esse, testei. Aqui, ó, não tá funcionando. Troca ali e tal. Opa! E o som sai como um passe de mágica. Não é magia. É eletrônica, é tecnologia, é conhecimento. Tá? Já aconteceu, David, com você, de você, a partir de um estudo, arrumar uma placa muito... A partir de um estudo no curso de eletrônica fácil, curso de eletrônica digital Arduino para iniciantes, a partir da metodologia I2+, conseguiu arrumar uma placa muito mais rápido? Conta pra galera aí. Sim, acho que a questão aí nem vou tanto pelo lance da velocidade, né? Às vezes a gente se depara com questões muito básicas, assim, que se você não tiver um certo conhecimento, para arrumar fica bem complicado. Vou dar um exemplo. Já peguei placa onde o CI que controlava algumas coisas estava queimando. Ele estava queimado, na verdade, não estava controlando. CI queimado. E se eu não tivesse feito o teste de tensão de alimentação desse CI, que estava chegando a tensão, só que estava chegando uma tensão mais alta, eu ia trocar esse CI e ele ia queimar de novo. Mas eu ia olhar, mas ele está sendo alimentado, por que está queimando? Putz, aí ele tem uma relação com diversos componentes, até eu achar esses componentes. Então a primeira coisa, a partir do conhecimento, a partir do que o curso me ofereceu, olha, fique atento aos detalhes antes de fazer qualquer troca, foi testar a alimentação dele. Ali eu já vi o porquê ele tinha queimado. Então uma grande questão na manutenção não é só achar o problema, mas é achar o porquê o problema surgiu. Talvez Sim. a coisa mais importante, né? Que você vai conseguir isso através do quê? Através do conhecimento, da engenharia reversa, quem se relaciona com quem, quais são os setores da placa, que bloco alimenta qual bloco. Né? É bloco de alimentação, é bloco de processamento, leitura Sim. de entradas, leitura de saídas, é comunicação, é interface. Só aí você já mata um problema, a placa não liga. Opa, bloco de alimentação. Você já vai lá. Você não vai lá na saída, lá no cérebro eletrônico para ver o que está acontecendo. Pode ser que esteja algum problema relacionado? Pode, mas eu vou direto. Pode ser que o dispositivo de saída tenha sobrecarregado a alimentação e feito a alimentação entrar em curto. Sim. Desligando. Mas aí gradativamente, você vai o quê? Dividindo um problemão em problemas menores com o seu conhecimento para você então fazer as placas funcionarem de forma show de bola. E aí tem mais uma coisa importante, né? Que você perguntou o seguinte, qual que é a importância então de eu estudar a eletrônica e não sair só apenas trocando tudo? Pessoal, hoje eu tenho X componentes no mercado, amanhã eu tenho 2X, depois de amanhã eu tenho 3X. As coisas vão evoluindo, vão crescendo. Então, quando você aprende a estudar eletrônica, você está preparado para se adaptar ao mercado muito mais rápido. Porque imagine se eu tiver que aprender pela tentativa e erro para tudo quanto for equipamento diferente. Uma hora eu estou arrumando uma estação de sol, vou aprender pela tentativa e erro aqui. Eu vou demorar um tempo. Ou agora consegui. Aí você vai para uma impressora, totalmente diferente. Aí você vai para um outro totalmente diferente. Então, quando você tem um estudo, quando você tem uma base sólida, você está preparado para dar o primeiro passo de análise da placa eletrônica muito mais rápido do que se for só pela tentativa e erro, for pelo método empírico. Então, quando você une a ciência, quando você une o aprendizado científico, quando você coloca as leis da eletrônica, as leis da eletricidade, o identificar os componentes, saber as suas características, tudo aquilo que quem aprende do zero sabe, você consegue lá no futuro arrumar e entender como a eletrônica funciona muito mais rápido de forma show de bola. Porque por mais que a eletrônica seja diferente, os blocos existentes nas placas são basicamente todos iguais em todas as placas.
Ah, professor Rodolfo, então quer dizer que você está falando para mim que a máquina de lavar, a placa da máquina é igual à placa da geladeira? Pode ter certeza que a placa da máquina de lavar e da geladeira tem alimentação, tem o sistema digital de processamento, tem a leitura dos sensores de entrada, tem o controle da saída. E se a máquina de lavar tem internet das coisas, ou seja, você consegue ver o que ela está fazendo pelo seu celular, via conectividade com a internet, ela tem outro bloco, que é o bloco de comunicação. Se a sua geladeira tem também, ela vai também. Se ela não tem, vai se limitar aos 4 blocos. E aí, o que acontece? Tudo na vida você pode dividir em blocos de alimentação, processamento, entradas e saídas. E se você estuda bem, alimentação está em tudo. Tudo precisa de alimentação eletrônica para funcionar. Fonte. Sabe arrumar fonte? Sabe. Então você automaticamente já consegue ganhar esse tempo de estudo que você está estudando agora para aplicar tudo isso nos diversos equipamentos. Sabe analisar sistemas microcontrolados? Como eles funcionam? Os pré-requisitos? Quais são os componentes mínimos? Qual que é o hardware mínimo, o funcionamento mínimo que tem que ter para que ele faça o processamento de informação? Sabe? Você pode usar isso aí para as diversas placas. Sabe como testar um sinal de entrada numa placa eletrônica? E seguir ali, tá entrando 24, a fotocópia, manda 5, tal, beleza? Sabe o controle de saída? Então, quando você sabe fazer isso, e o I2 faz muito isso, a metodologia I2 que a gente vai ensinar na semana da Eletrônica Fácil, também a gente fala muito no curso de Eletrônica Fácil, a galera pode conhecer participando do evento, clicando no link aqui na descrição do vídeo, você está automaticamente se tornando capaz de não perder tempo, mas ganhar tempo lá no futuro, em todas as manutenções eletrônicas que você for executar de forma show de bola. Ok? Então, pessoal, o conhecimento é algo que ninguém tira da gente. Qualquer pessoa pode vir aqui e tirar de mim tudo que eu tenho aqui em volta. Inclusive esse notebook aqui. Mas ninguém vai tirar de mim o conhecimento. E com o conhecimento que eu tenho, eu construo tudo que eu tenho aqui de volta. Pode ter total certeza. Que quem faz o bem, quem planta, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Como diz lá na palavra de Deus, lá no 13 Eclesiastes, tudo que a gente faz na vida da gente, a gente vai colher. Plantou coisas boas, o retorno é coisa boa. Mas em quanto tempo? Depende. Qual é o seu nível de esforço? Qual é o seu nível de dedicação? E aí tem aquele ditado, né? Da sorte. Que, pô, você tem sorte aqui, tem sorte aqui. Na verdade, assim, quanto mais você trabalha, mais você tem sorte. Porque a sorte, o que é? É a sua competência técnica, é tudo aquilo que você sabe, é você estar pronto para a hora que vir a oportunidade, você chegar lá e arrebentar, e conseguir atingir o seu sonho, realizar os seus objetivos no fantástico mundo da eletrônica. Qual que é o primeiro passo para isso? Criar a base sólida e aprender tudo isso muito bem, partindo do zero. Nenhum médico vira cirurgião do coração, neurocirurgião, cirurgião de qualquer parte do corpo, sem antes ter sido o quê? Um clínico geral. Todo médico especialista passou a ser, primeiro, antes de tudo, um clínico geral. Para depois ele buscar a faixa preta o quê? Na área de especialização que ele quer buscar no seu dia a dia. Então, qual é o primeiro passo? Aprender eletrônica partindo do absoluto zero. Você consegue baixando o e-book gratuitamente, clicando no link aqui da descrição do vídeo, gente. Tá bom? Então, olha só. Deixa eu mostrar uma coisa aqui muito massa aqui para vocês. Ó, não esquece de clicar no link aqui da descrição e acessar lá o cursoseletronicafácil.com.br, tá? E a gente vai fazer um evento chamado Semana da Eletrônica Fácil, que você se inscreve 100% online e gratuito. Vai acontecer do dia 9/8 ao dia 13/8. E aí, para você aprender eletrônica do absoluto zero, ganhar o nosso livro de mais de 270 páginas, participar do grupo VIP e receber todas as aulas da semana, para você aprender que sim, é possível desbravar o mundo da eletrônica mais fácil do que parece, partindo do zero, sem saber nada, não precisa saber nada, tá? O que você precisa? Precisa deixar o seu nome, o seu e-mail e o seu WhatsApp, clicar aqui, ó, inscreva-se agora, é grátis. E entra no grupo VIP, que lá você vai aprender, não comigo, sozinho, mas acompanhado da família Eletrônica Fácil, que juntos somos mais fortes, chegamos mais longe e sim, pode ter total certeza que eletrônica é para você, que é possível aprender eletrônica, que todo mundo pode aprender eletrônica, seguindo o passo a passo da nossa família Eletrônica Fácil. Não é, David? Show de bola, é isso aí. É isso aí. O negócio é ter pé no chão, ir devagar, passo a passo, não se apavorar, todo mundo pode. Eu acho que tudo que foi dito aqui é mais do que um conselho, né? É mais do que dicas, né? Isso pode ser levado não só para a área da eletrônica, né?
O que foi ensinado, passado, isso a gente aplica em tudo na nossa vida, né? Quer aprender alguma coisa? Vai por etapas, vai devagar, sem pressa, sem fazer o famoso aprendizado canguru, ficar pulando. Isso vai te levar mais rápido para algum lugar, mas não vai te dar uma base para que você avance depois daquilo, né? Então acho que o grande lance é esse mesmo. Ir E a gente tem que tomar cuidado, pessoal, para você que é canguru aí, eletrônico, para a audiência que é canguru, né? Cuidado que todo efeito canguru vem junto com o efeito bumerangue. Toda vez que você quer pular uma etapa, o que é o efeito bumerangue? Você vai lá para frente lá. Sem ter base, o que acontece com o bumerangue? Faz você voltar ao início. Todo passo maior do que a perna faz você voltar ao princípio. Toda vez que você quer falar inglês de forma fluente, sem saber o verbo to be, você vai ter que voltar no verbo to be, não tem jeito. Toda vez que eu for olhar para essa placa de ar-condicionado, para tentar diagnosticar o defeito dela, ou entender como ela funciona, ou até mesmo projetar uma placa dessa, e eu quero ir para o avançado, vai vir a frustração, a tristeza de não entender o que está acontecendo. E tudo faz você voltar ao início. Que é o quê? Criar a base sólida. Então, meu amigo, minha amiga, aluno da família Eletrônica Fácil. Hashtag, tudo faz voltar ao início. Aí no campo de comentários. Então, não pule etapas. Comece a aprender eletrônica do zero. E pode ter certeza que você vai enxergar e entender o fantástico mundo da eletrônica de uma forma incrível, maravilhosa, sensacional, dando não desmotivação, mas motivação para você dar os próximos passos e se especializar e buscar a faixa preta nesse mundo incrível. Show de bola e sensacional. Mas não esquece de clicar no link aí, acessar o curso eletronicafácil.com.br, se inscrever na Semana Eletrônica Fácil, baixar o e-book e vamos para cima, que juntos somos mais fortes. Chegamos mais longe sim, fazemos a diferença na educação técnica do nosso Brasil. Fechou? David, muito obrigado por essa live, esse bate-papo show de bola aqui comigo. E a gente vê a galera onde? Na Semana da Eletrônica Fácil. Valeu, galera. Um abraço. Tamo junto. Fiquem com Deus. E vamos pra cima. Tchau, tchau. Falou!